International Board vai se reunir sábado que vem em Londres, certo? Certo. Cara, a vida inteira eu ouvi falar da International Board. Que katsu é International Board? Para começar o nosso papo aqui, para a gente explicar direitinho para o nosso pessoal. Joia. A International Board ela é um conselho para a constituição da regra do jogo. Então, aonde nasceu o futebol? A gente vai lá atrás, nasceu na Inglaterra, e eles jogavam futebol, e o futebol tinha uma questão, uma dificuldade de entendimento, que se jogava um futebol na Inglaterra, um tipo de futebol na Escócia, outro na Irlanda, era o Reino Unido. E eles tinham dificuldade de jogar entre si, porque para cada país interpretava possibilidades diferentes. Então certo. eles fizeram... É tipo o basquete hoje, né? O NBA é uma regra Bom que exemplo. não se aplica para o resto do mundo. Isso, bom certo. exemplo. Aí o que eles fizeram? Eles criaram esse conselho e são, até hoje, o que forma a International Board não mudou, que é Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia. Eles criaram isso e passaram a discutir as regras do jogo. Criaram um consenso certo. E todas as mudanças partem do que o Board decide desde 1886. É tão antigo que é mais velho que a FIFA, que é de 1904. Pois é, e aí como é que fica essa relação? Porque quem decide quem faz parte desse conselho? Não é a FIFA? A FIFA, vamos dizer assim, ela aceita e monitora o que o Board propõe. Hoje elas se interligam. O Board propõe, ele não determina, ele propõe. Isso. Então, assim, vamos dar um exemplo prático antes de entrar na proposta atual. Quem é um pouquinho... quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar, por exemplo, aqui em São Paulo, quando começamos a usar o spray. O árbitro colocava o sprayzinho ali, colocava na barreira e isso faz o quê? Se apresenta para a FIFA e fala assim para o Board, melhor dizendo, e o Board vai analisar. Fala, olha, legal, gostei. Vamos colocar o spray, vamos pôr spray nas marcações. E se testa isso. A partir de que momento se homologa? Qual é o grande... Peraí, Marcão. Desculpa, eu vou ser bem chato mesmo, cara. Vamos junto. Para a gente esclarecer de uma vez por todas, sabe? Então, a Federação Paulista inventou o treco do spray. Falou, vamos testar aqui. Para isso, ele precisa da autorização da International Board? Falar, vou testar um negócio. Ele faz a consulta e a partir do momento que... Ele pode ser negado prontamente, não aceita. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já teve 2 árbitros. Vocês lembram disso? Não. Teve 2 árbitros. Lembra, Lelê? Quando tinha 2 árbitros? Ah, sim. Eu lembro do no jogo, sim. Não, eu lembro que tinha 2. Lembra? Cada um fazia um ataque, né? Cada um fazia um ataque, uma meio... Não era o meio campo? Exato. Eu não lembro. O que o Costa está perguntando é o salva-vida de quero-quero, que era aquele que ficava lá atrás do gol. Não, que lá botou, aquele cara não fazia nada, mano. Isso, mas ele também... Geralmente quem fica atrás do gol não faz nada mesmo. Só atrás da placa, sim. Aí a gente faz. Mas isso daí de falar com a FIFA, o Palmeiras tem que fazer, quando foi trocar o gramado, quando foi botar sintético, tem que passar pela aprovação deles lá, né? O cara vem aqui, testa a grama, vê lá e aí aprova para poder trocar. Mas são coisas diferentes. Quando o Palmeiras troca o gramado, ele tem que estar de acordo com a regra campo de jogo. E ali tem tamanho, o quanto você pode ter o que você deve ter de grama, densidade, um monte de coisas, que só se aplica ao Palmeiras, né? Porque se você for na Água Santa, você vai ver que lá no campo da Água Santa ninguém procurou ver o que vai acontecer, a gente tem aquela estrutura, enfim. Mas para não perder o foco, depois que você faz a análise daquela regra, daquela proposta, você começa a testá-la. E quando que ela é homologada ou não? Qual é o grande evento do futebol mundial? Copa do Mundo. Quando ela ocorre? Em julho. Quando a mudança... Ou não, né? Às vezes em dezembro. Esse ano foi uma exceção. Depende do tempo. Sim. Quando se faz o primeiro evento usando aquela regra, aquela alteração de maneira oficial, na Copa do Mundo. Vamos lembrar, por exemplo, gol de ouro nas prorrogações. O próprio salva-vida de quero-quero aí, espantalho de quero-quero, que ficava atrás do gol, árbitro tradicional. O cartão foi em 70, não foi? Na Copa de 70?
que era uma grande dificuldade. Antes de ter a implantação do cartão, você tinha jogos que o jogo acabava com o atleta machucado, fazendo número dentro do campo. Você não tinha substituição. Depois por que foi criado o cartão? Porque o jogador fazia uma falta e ele não entendia que o árbitro colocava para ele um limite. Aí criou-se o cartão amarelo, que era o limite, passou dali, se eu te der cartão de novo, você está fora do campo. Então, isso sempre proposto pelo Bird, iniciando o procedimento, os novos processos, a partir de julho, para ter aprovação ou não. Tá, então isso já ficou entendido, e ficou entendido que é um conselho à parte da FIFA. Ele não determina, ele propõe, mas tudo que ele propõe, a FIFA acaba acatando e colocando sempre, homologando sempre em Copa do Mundo, certo? Isso, sempre em julho. Isso, sempre em julho, isso. Tá, dito isso, aí vamos para o que pode ocorrer sábado que vem em Londres, na reunião. Aliás, falta uma informação também que eu tenho, isso eu tenho uma curiosidade mesmo. Quantas pessoas formam esse conselho? É um conselho de países, na realidade, né? De federações, não é numerado por pessoas. Eu tenho que ter 5 pessoas. Então, eu tenho representantes dos seguintes países. País de Gales, que é super relevante para o futebol, né? O país de Gales. A Irlanda, tão grande quanto. A Escócia e a Inglaterra. É o Reino Unido. Entendi. Reino desunido. Eles formam o Bird. E um pouco unida, né? Entendi. Que bom, né? Eles que determinam. Mas, enfim. E aí, sábado que vem, reunião na Inglaterra, em Londres. Isso. Eles vão definir o quê? O que estará em pauta? Para a gente começar a discutir aqui, cada um dá opinião. Vamos lá. Reduzir o tempo de jogo de 45 para 30 minutos. Certo. Observação importante. Mantém o intervalo de 15, que eu acho que não faz o menor sentido, já dando aqui a minha opinião. A questão do cronômetro, meio futebol de salão, basquete, parou o jogo, eu paraliso, então eu vou ter, na realidade, 30 minutos de jogo jogado, e não 45 de jogo que corre. Para vocês terem uma ideia, dos 90 E aí acaba minutos... o acréscimo também, certo? Porque se parado, bateu 30, zerou. Tá. Só que dos 90 minutos que tem uma partida, ignorando a reposição de tempo de jogo e os acréscimos, em média, você tem jogos, falando em Brasil, com 60% de bola rolando. Então, quando a gente reclama de 60 minutos, na verdade, a gente já paga por 90 e recebe 54. Então, existe um ganho real de jogo nessa proposta. Só muda a dinâmica. Tá, eu acho que uma partida de futebol vai durar demais, né? Vamos lá. Depois a gente faz as considerações, cada um com a sua opinião. Mas vamos para o que mais vai estar em pauta? Tem a questão aí do comportamento do goleiro. Eu imagino que até em homenagem ao goleiro argentino aí na final da Copa do Mundo nos pênaltis, se o goleiro fizer algum tipo de provocação ao batedor, será advertido com cartão amarelo, não vai ter a cobrança até que a coisa seja ali recomposta. Então, é uma proposta de uma questão de postura ali do que o goleiro deve, como ele deve se comportar. Certo. Que mais? São essas? Não, tem uma questão do impedimento, que é a linha do impedimento, que se você tiver uma parte do atleta em condição de jogo, então vamos tirar as mãos dessa disputa, só o que vale fazer gol. Então, ombro, o pé, qualquer coisa que dê a ele uma posição, um risquinho que dê condição glúteos, de jogo. Né? Glúteos. Tem muito cara que fica em condição por causa de glúteos. O Hulk tá aí pra isso, né? Nariz também tem uns caras bons, hein? Então, assim, qualquer parte do corpo que fique na linha com o zagueiro, dará condição, vai tornar o gol válido. Em suma, resumidamente, as propostas estão em torno disso, Costa.